Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Educação Médica Continuada do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Nossos eventos estão disponíveis em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Telegram e TikTok. Boa aula a todos! Olá, boa noite a todos os presentes, todos que estão pela web. Vamos dar início a mais um evento proporcionado pelo CRM do Paraná, uma ação conjunta junto com a Abramed do Paraná, em parceria, sendo ela a segunda jornada do CRM do Paraná, Atualiza Urgência e Emergência, sendo o primeiro módulo de 2025 do ensino de medicina em emergência. E o tema será os desafios da formação do médico emergencista da graduação à residência médica. Temos na mesa aqui presentes, eu, como o nome de Anderson Grimger Ramos, sou secretário-geral do CRM do Paraná, em nome do presidente desse CRM, Dr. Romualdo Gama. Agradecemos a presença de todos, inclusive a organização do evento, aos funcionários da casa também. Temos, então, na mesa eu, novamente. Na mini-bio, minha, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em medicina do trabalho, coordenador da Câmara Técnica de Medicina de Emergência do CRM do Paraná, da Câmara Técnica de Geriatria e Gerontologia, Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, membro da Câmara Técnica de Auditoria Médica e Hospitalar do CRM do Paraná, Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, Câmara Técnica de Perícias Médicas e Medicina Legal do CRM e da Câmara Temática de Bioética. Também temos aqui, à minha direita, nosso conselheiro, Dr. Leandro Raikoski Schimmelfeng, CRM 20.453, RQE 29.650. Na mini-bio, conselheiro do CRM, formado pela Universidade Federal, 2003, especialista em medicina de emergência, com RQE já falado, possui título superior em medicina de emergência pela Abramed, é secretário da Abramed do Paraná, membro da Comissão Médica Desportiva da Confederação Brasileira de Automobilismo, coordenador da Câmara Técnica de Medicina do Exercício e do Esporte do CRM do Paraná, membro da Câmara Técnica de Auditoria Médica e Hospitalar do CRM do Paraná, Câmara Técnica de Medicina de Emergência do CRM também, e da Comissão de Divulgações de Assuntos Médicos, departamento que se chama CODAME, deste CRM também. Tenho a presença da nossa moderadora também, doutora Catiúcia da Cunha Lopes Fogaça, acompanhando na tela pela web, conselheira também do CRM do Paraná, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, membro da Comissão de Divulgação dos Assuntos Médicos do CRM, que é a CODAME, coordenadora da Câmara Técnica de Pneumologia e Tisiologia, membro da Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia do CRM, da Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade e da Câmara Temática de Queimados deste CRM. À minha esquerda tenho o Dr. Jacques Couto, tem título superior de Medicina de Emergência pela Abramed, coordenador da PRME do Hospital da Cruz Vermelha, presidente da Abramed do Paraná, especialista em Medicina de Emergência, Clínica Médica e Cardiologia, coordenador da Residência de Medicina de Emergência do Hospital da Cruz Vermelha e presidente da Abramed Regional do Paraná. Hoje teremos, então, esse tema de fundamental importância, que são os desafios da formação do médico emergencista, da graduação até a residência médica. Tenho certeza que vai ser muito profícua, né, essa reunião, essa conversa e essa palestra que será ministrada pelo nosso expert no assunto, Dr. Professor Gerson Alves Pereira Júnior,
CRM do São Paulo, 72.421, RQE 119.679. Na Minibio, é professor doutor, docente da disciplina de Cirurgia de Urgência e do Trauma do curso de Medicina de Bauru, da Universidade de São Paulo, USP, especialista em cirurgia geral pelo Conselho Brasileiro de Cirurgiões, CBC, em cirurgia digestiva pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD, em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, e em medicina de emergência pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ABRAMED. Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas, CAMEM, do Ministério da Educação do MEC, 2015-2017, coordenador dos programas de ensino de urgência e simulação clínica da Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM, 2015-21, membro da Comissão Assessora de Avaliação da Formação Médica do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, para elaboração e aplicação do Exame de Revalidação de Médicos Formados no Exterior, Revalida, 2015-21. Orientador de programas de pós-graduação na Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado. Não precisamos dizer mais nada, né? Com grata satisfação, a Casa, o CRM, a Casa do Médico, o CRM do Paraná, tem muito orgulho de trazer profissionais dessa excelência, né? Então, antes de iniciarmos a palestra, gostaria de pedir se tem alguma palavra inicial curta, né, para a gente, enfim, iniciar. A palavra, doutor primeiro Leandro, com relação ao nosso palestrante e ao evento em si. Depois passo a palavra para o doutor Jacques, depois a doutora Catiúcia, depois aí a gente dá seguimento à palestra. Bom, é com muita satisfação que estamos iniciando, né, a jornada de urgência e emergência do CRM do Paraná, em conjunto com a Abramed Paraná. E temos nada menos o Dr. Gerson aí para palestrar para a gente, vai ser de grande valia. É um tema bastante importante, né, os desafios da formação do médico emergencista, da graduação à residência médica. Bem, então também não posso deixar de, em primeiro lugar, agradecer o professor Gerson, que muito gentilmente se voluntariou a vir de São Paulo aqui para Curitiba, de forma voluntária, né? Já estou adiantando aí que não tem conflito de interesse. O professor Gerson, que não por acaso aí se tornou meu orientador de mestrado, aí eu conheci ele alguns anos atrás e se tornou um amigo desde então. É mais que isso, acho que um exemplo, um verdadeiro mentor profissional para mim aqui, enquanto médico. E eu acho que se um dia eu conseguir alcançar 1% do que você já fez na medicina no país, eu vou me dar por satisfeito, professor Gerson. Então, seja bem-vindo a Curitiba, muito obrigado mais uma vez. Também não posso deixar de agradecer doutor Anderson, doutor Leandro, a doutora Catiúcia e também ao nosso presidente aqui do CRM Paraná, doutor Romualdo, por ter entendido a importância desse programa aqui para a nossa especialidade, que é a medicina de emergência, eu que represento a Abramed regional aqui do Paraná, em que a gente conseguiu formar essa parceria com o CRM para, uma vez por mês, estar aqui sempre trazendo temas importantes relacionados à medicina de emergência. E não por isso, não de uma forma ao acaso, essa primeira aula do ano, em que começa o ano letivo, a gente quis trazer um tema importante relacionado à educação, à formação médica, que eu acho que o CRM tem tudo a ver com essa pauta. Então, eu acho que essa noite a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui em que pé que estamos e o que desejamos para a formação dos médicos aqui no Paraná, no país como um todo, né? Então, o CRM tem esse papel preponderante para zelar por isso. Então, acho que vai ter uma noite muito satisfatória aqui. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Catiúcia, algumas palavras? Boa noite. O tema da aula de hoje é uma prova de como os encontros com a Abramed têm sido produtivos. Eu me lembro que foi no ano passado, em algum dos nossos encontros, nós começamos a discutir paralelamente sobre a formação,
e o Dr. Jacques prontamente se dispôs de formar um conteúdo específico a respeito desse tema. Queria agradecer o Dr. Jacques, que foi atrás, né, dessa demanda que veio externamente, né, das discussões que a gente teve anteriormente, por ter trazido o Dr. Gerson nessa noite que a gente espera que seja muito produtiva, com certeza será. Tenho certeza que todos serão agraciados com a melhor palestra. Para conhecimento ainda de todos, né, que estão acompanhando, para questão de informação, então temos mais de 300 pessoas online acompanhando, de diversos estados do Brasil, dentre eles, tanto estudantes de medicina como também profissionais médicos. Dos estados, temos São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia. Aqui, puxando um pouquinho para o lado do palestrante aqui, a Uninassal, Vilhena, Rondônia, estão presentes aí também. Tá? Dentre outras 53 faculdades e universidades, inclusive de ordem internacional, tá? Do Paraguai, da região de Buenos Aires, a UBA. Bom, enfim, são 53 aqui, eu tenho a lista, é muito extensa para poder passar o nome de cada um. Doutor, tem a palavra. E aí, está passando os slides? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, queria agradecer ao honroso convite de estar aqui presente, né, no CRM do Paraná, o doutor Anderson, o Leandro, a Catiúcia e o Jacques, né, que é suspeito aí que é um amigo e orientado de mestrado. E quando a gente é convidado para uns desafios desses de discussão, a gente fica pensando na hora de montar a palestra, né, como é que nós vamos abordar um tópico tão longo. Então, eu quis fazer uma abordagem aqui que eu acho que vai ser interessante. Eu já fui apresentado aí pelo Dr. Anderson, e eu quis fazer um histórico meu, inclusive, né, porque eu formei em 1991, lá na USP de Ribeirão Preto. Sempre gostei de emergência e como é que você vai fazer emergência em 1991, tendo bastante habilidade psicomotora, a cirurgia como uma opção terapêutica a mais, mas querendo fazer outras residências também. Então, fiz cirurgia geral, urgência e trauma e terapia intensiva, né? Então, eu vou mostrar que em 1999, ou seja, há 26 anos atrás, a gente foi abrir um simpósio lá de trauma e eu escrevi esse texto, tá? Que vai estar aí para vocês no link junto das redes sociais, de todas as redes sociais que estão passando. E era veja, eu tinha terminado a residência médica, né, os 4 anos de residência, e estava ajudando a montar o SAMU de Ribeirão Preto, trabalhando na ambulância, na rua, né, de macacão, tudo, e também na regulação médica. Então, isso foi em 98 e 99. E aí escrevi esse texto de que a quem interessam as emergências médicas, né? Então, colocando aí quem nunca necessitou para si mesmo, para os familiares, de um atendimento de urgência, qual foi o temor causado por essa situação, né, pela capacidade e qualidade dos profissionais, também diante do atendimento em si, da área física, infraestrutura, recursos diagnósticos, terapêuticos. Então, tudo isso passa pela cabeça da gente quando a gente tem, né, para a gente ou para alguém, né, a população leiga, obviamente, tem essa mesma sensação, ainda mais com o alarmismo, né, que vem muitas vezes aí da própria mídia, né, das diversas mídias que tem. Então, vejam, eu escrevi esse texto que vai estar compartilhado com vocês, e aí trouxe algumas reflexões rápidas aqui para a gente ver o que aconteceu nesses 26 anos, né, que a gente vai, de novinho, você vai envelhecendo depois de 26 anos. Né? Então, vejam, 70% dos médicos, né, vai trabalhar por um bom tempo, né, principalmente na fase de iniciação, afirmação profissional e plantões de pronto atendimento.
na linha de frente, em atendimento, muitas vezes sem o devido preparo técnico e emocional. E isso pela deterioração da qualidade de vida, do padrão de vida dos médicos, vencimentos, vários empregos, né, subempregos, e isso lá em 1999, e mesmo médicos não só mais novos, mas mais antigos, que já deveriam estar desacelerando as suas atividades, eles começam a ter contas novas com filhos em faculdades, né, e outras contas em relação a isso, e ele também está na linha de frente, né, que se mantém a mesma coisa hoje em dia, e a exposição enorme a críticas, acusações, porque o não funcionamento, né, do sistema como um todo entra na conta, na credibilidade do profissional, né? A população enxerga o médico como, né, e o risco de problemas aí físicos, jurídicos é muito grande. E veja que em países desenvolvidos, eles passaram pela essa mesma situação, os Estados Unidos, entre 1974 e 79, quando foi criada a medicina de emergência, ou seja, já tinha 20 anos em 1999 que eles passaram por isso e resolveram a medicina de emergência, e muitos profissionais de saúde acabam, né, mesmo que gostavam disso, então, você imagina em 1991 quanto você era tentado, desestimulado a não fazer emergência, porque se hoje a gente já não tem uma estrutura adequada, você imagina em 91. Então, muita gente que gostava, né, e eu sempre classifico os profissionais em dois tipos, aqueles que estão por opção ou por falta de opção. E quem está por opção acaba ficando muito frustrado por essa situação de, às vezes, até ser taxado de, ele não teve uma outra oportunidade, não fez um consultório ou qualquer coisa disso. E já em 99, a gente já trabalhava com a regulação médica e já vislumbrava como que daria para funcionar e funcionar muito bem uma lógica de organização da rede de urgência, tá? Com tudo isso, porque a visão que a gente tinha é que a sala de urgência é a consciência do país. Ali a gente vê todos os problemas, não só de saúde, mas também sociais, jurídicos, emocionais, né, econômicos da população, tudo deságua na emergência. Então, a gente consegue ver todas as mazelas, todos os tipos de mazelas do país, e isso traz um sofrimento psíquico muito grande, uma perda do controle aí, e entrando com uma questão também de precariedade do vínculo empregatício e também das condições de trabalho. E a gente sabe que tem um perfil de personalidade para trabalhar com isso, tem que gostar de emergência. E a gente já tinha um modelo americano na época, fazendo 20 anos em relação a isso, e a gente sabe que o prognóstico final de um paciente depende de todas as fases do atendimento, né? Seja do pré-hospitalar, fixo, móvel, da regulação bem feita, do pronto atendimento hospitalar, os encaminhamentos para as enfermarias, centro cirúrgico. Então, veja, e tudo isso, né, culminou que a gente falou, não é muito difícil saber o caminho que a gente deve tomar, mas precisa de muita coragem, empenho pessoal, institucional, político e comunitário para minimizar esse temor por todas essas questões que vêm à cabeça quando necessitamos de um atendimento de emergência. E enquanto uma medicina de emergência eficiente não for conseguida entre nós, boa sorte se precisar de atendimento de emergência. Então, veja, 26 anos atrás, todas essas questões já foram colocadas, nós tivemos uma quantidade enorme de marcos legais da construção da política nacional, principalmente depois da Portaria 2048, em 2002. E aí a gente tem os momentos da formação na graduação médica, na residência médica, depois na especialização, vamos ver como é que está. Então, na graduação, a gente fez um projeto da ABEM, 50 anos, começou aí, quando fez 50 anos a ABEM, em 2012, tá? E é um projeto que participaram 54 das 156 faculdades de medicina da época. Nós soltamos um manual. Em 2014, 2 anos depois, vieram as novas diretrizes curriculares com uma agenda nova de discussão, né? Nós estamos agora fazendo uma consulta pública da nova diretriz curricular. Em 2014, a gente atualizou a de 2001, agora 2014, nós estamos com essa esse ano. Então, com vários, né, uma agenda nova para a gente trabalhar, um contrato organizativo de ação pública, ensino e serviço, formar preceptores, desenvolver docentes, né, a questão da regulação dos especialistas, o ensino centrado na atenção primária, e aí nós escrevemos um texto para o caderno da ABEM, atualizando
as recomendações para o ensino de urgência na graduação. Isso aqui, 2015, outubro, também está disponibilizado para vocês aí nas redes sociais. Então, a gente tinha esses 10 capítulos mostrando, né, um panorama mundial, né, dos vários países, e aí entrando pela saúde global, que na época ainda era muito incipiente, e passando pelas recomendações de ensino. Então, vejam, e a medicina de emergência, como especialidade, começou a ser discutida em 2015, né, agosto de 2015, e foi aprovada em agosto de 2016 como uma especialidade do número 54 no Brasil. Então, vejam que a gente tem esses princípios norteadores de montar um eixo na matriz curricular da graduação, vendo conjuntamente o conteúdo, o momento da matriz, as formas de avaliação e pactuando atividades teóricas e práticas, principalmente usando a simulação das diversas áreas que compõem a emergência. Né? E depois, em 2016, a especialidade foi reconhecida pela Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a ABRAMED, com as suas comissões e os seus comitês, foi a sociedade escolhida, através de uma discussão, uma votação muito apertada com uma outra sociedade, a Abramurgem, para ser a sociedade que representa a especialidade no Brasil. E em 2017, veja que a gente teve uma discussão no Conselho Nacional de Saúde sobre os princípios gerais, porque a gente ia discutir as diretrizes curriculares de outros cursos, não só a medicina, enfermagem, fisioterapia, outros cursos da saúde, e não tinha a urgência nas diretrizes curriculares dos outros cursos. Então, a gente foi trabalhar para ser um princípio comum, e ela entrou nesse parecer técnico de 2017, primeira vez que aparece a urgência e emergência como uma obrigatoriedade de colocar isso em todas as DCNs de todas as áreas. E aí vejam que o modelo tradicional, né, a diretriz curricular já colocou, que o modelo tradicional de ensino já está superado e precisa ser substituído, né, nas matrizes curriculares por um modelo onde as necessidades de saúde e da população precisam ser traduzidas em competências, e aí você faz o currículo, não de uma forma tradicional. E aí você pensa em avaliação. Então, vejam que veio um componente novo de educação médica baseada em competências, com seus vários, né, atributos, mas principalmente a aprendizagem nos serviços de saúde e a simulação como metodologia ativa para antecipar o aprendizado, para a segurança do paciente, para treinar antes de ir fazer o atendimento e os procedimentos direto em paciente. E aí a gente pode estruturar a matriz curricular voltado para o ensino de emergência, que nós começamos a fazer isso em Ribeirão Preto, em 2012, quando eu virei docente, e principalmente em Bauru, na implantação do novo curso de medicina, a partir de 2018, que eu escrevi o currículo, o projeto pedagógico, e fui responsável pela implantação dos 2 primeiros anos, 2018 e 2019. Então, vejam que nos 2 primeiros anos, de preferência no primeiro semestre, tem que ter uma discussão de primeiros socorros. A gente não vai para suporte básico de vida, porque o aluno ainda não sabe nem o que é sinal vital, ele não conhece, né? Então, a gente discute os vários temas que, se ele deparar na rua, em casa, qualquer lugar, ele possa fazer um atendimento rápido e, principalmente, saber o que fazer, como acessar, para onde ligar, a quem pedir socorro. Então, vejam, a gente coloca isso dentro da programação do primeiro semestre, porque ele já tem uma noção, ele já é identificado pelos familiares, pelos colegas, como fazendo medicina, e fica muito feio se a gente, de repente, não saber lidar numa situação dessa que, eventualmente, a gente se choca. E ele ainda precisa conhecer a rede. O que é nível primário, secundário, terciário, né? Entender aqui quais são, né, o conhecimento dele aplicado em cenários simulados que ele demonstra, nos locais de trabalho. Então, a gente trabalhava muito com sala de aula invertida e mostrando nas atividades, né, do laboratório de simulação, principalmente as várias partes aí do primeiros socorros. Então, vejam que nós estamos aí trabalhando com isso, os princípios de triagem, logo ao aluno do primeiro semestre, princípios de mobilização. Então, vejam, com demonstrações, né, fazendo isso dessa forma, o SAMU ajudando, né, nas áreas externas, trabalhar com a parte de estricação, né, os princípios de mobilização. Então, vejam,
E também em ambientes externos, a gente pode convidar o bombeiro, terminava o semestre, o bombeiro e o SAMU, a gente colocava vítimas simuladas dentro desse veículo aí, o bombeiro treinava junto com o SAMU e o pessoal atendia, né, via o atendimento, isso era comentado, né, por um microfone com os bombeiros. Então, vejam que terminava o primeiro semestre com o aluno tendo uma ideia de rede, ou seja, tudo que ele ouvir, né, ele não está tendo só anatomia, fisiologia, histologia, não. Ele está vendo num dos 4 componentes do currículo, isso na forma prática, discutindo o processo de saúde e doença e também os níveis de atenção. Então, ele começa a ter uma ideia da organização da rede de atenção e saúde, né, e da rede de urgência. Como é que ela se instala? Veja, um aluno do primeiro semestre, ele consegue enxergar isso, desde que a gente consiga colocar uma matriz curricular que permita ele, não só na teoria, mas visitar esses locais. Então, vejam, o atendimento de urgência, desde a prevenção, né, pré-hospitalar, regulação, a parte intra-hospitalar, diversos setores, eles visitavam isso, o setor de reabilitação também. Então, a gente discutia, lógico, sem uma profundidade tão grande, mas para ele entender com os profissionais dessas áreas toda a organização da rede, desde a entrada do chamado no 92, no 93, no 190, né? Lógico que ele não sabe detalhes disso, porque ele não viu nem patologia, ele entendia o que é promoção de saúde, prevenção de doenças, os agentes comunitários, estratégia de saúde da família, que a comunidade está lá e tem as UBSs próximas, atenção primária, vários conjuntos de UBSs têm uma UPA própria que faz a regulação, né, se precisar encaminhar para o hospital, mas tem também a chamada do 92, né, então a gente tem a regulação primária, tem a regulação secundária, e aí vai para os hospitais de várias gravidades, entendendo a composição da rede de atenção à urgência. Então, veja que é importante a gente trabalhar com o futuro médico, já que quando ele ouve qualquer coisa, ele sabe, dentro de uma prateleira construída na matriz curricular, como é que ele consegue enxergar isso, né, e todas essas necessidades. E aí vocês estão vendo aqui, né, fotos das visitas nos vários componentes, né, bombeiros, SAMU, grupamento aéreo, né, aqui a regulação, que lá em Bauru tem o 90 e o 93 integrado, a gente nunca conseguiu integrar o 92. Vejam que é uma estrutura fantástica, né? Olha como é adequado, e até hoje o 92 não conseguiu ser integrado. E no segundo semestre, aí sim entrava as patologias mais frequentes, aí, né? Trauma, IAM, AVC e o suporte básico de vida. É lógico que a gente faz isso não numa profundidade grande, mas não trabalhando ele de forma infantilizada, de forma que ele tem isso, né, dentro das linhas de cuidado, entendendo o conceito de linha de cuidado, né, e ele vai se preparando, entendendo e compondo, né, à medida que o currículo vai avançando, ele vai tendo não só conhecimento teórico, mas prático, simulado e vivência na rede. E a gente terminava o primeiro ano, segundo semestre, com simulados de múltiplas vítimas, né? Aqui foi em Ribeirão, no estádio do Botafogo, no Santa Cruz, no aeroporto Leite Lopes, né? Depois já em Bauru, no ginásio de esporte do SESI, né? E vários outros que foram feitos integrando o aluno e proporcionando uma vivência, pelo menos simulada, mas ele conhecendo a rede. Isso termina o primeiro ano, e aí, segundo e terceiro ano, ele vai trabalhar com a parte de extensão universitária. Tá? Isso pode ter ligas, né, de várias áreas, trabalhando tudo isso, fazendo extensão, que a liga tem que ter uma extensão, não é para ter aula, é para ter prática, e pode ter até plantões voluntários aí, em SAMU, na suporte básico, em resgate de bombeiro, né? E aqui as várias possibilidades que a gente tem, né? Tanto de bolsas de iniciação científica, né? Quanto de extensão universitária. E aí isso vai o segundo e o terceiro ano, aí ele vai aprendendo mais na faculdade, no restante da matriz curricular, e ao final do quarto ano, né? No sétimo e oitavo período, até o sétimo, oitavo período, antes de entrar para o internato, ele vê a base, né, já viu a base do BLS, do PHTLS, do ATLS, do ACLS, né, o pediátrico, o obstétrico. Então, veja, ele é preparado com complexidade progressiva até chegar
para chegar no internato tendo essa base antes de chegar no internato, onde ele vai ter a vivência disso. Então, veja, ele conhece todos os marcos legais da política nacional, tem experiência prática, né? E aí, no 4º ano, de preferência, ele vai participar de plantões do suporte avançado, porque aí ele tem condição de entender o atendimento, e também na regulação médica. Tá? Então, ele entende a dimensão gestora, a dimensão técnica da regulação médica, ele entende rede, a importância da hierarquização da rede, da discussão das características dos diversos serviços de saúde que vai receber, né? Porque hoje a gente tem muita gente que não tem vivência nenhuma da regulação médica e ele vai receber depois, ou vai ligar como um plantonista da UPA, ou vai receber uma ligação como plantonista de um pronto-socorro, né? E ele não vai nem entender o que está acontecendo. E aí, no internato, a gente junta os vários estágios e põe uma programação de urgência de todas as áreas, né? Se você não tiver um estágio específico de emergência médica, você vai ter que compor com todas as áreas. Aí depende do currículo de cada um, e a gente trabalha com todos esses programas aí, raciocínio clínico, uso criterioso de exames complementares, prescrição médica, uso racional de medicamentos, e a simulação ajuda muito também aqui no internato. E aí, trabalhar por uma preceptoria docente e não docente, capacitada, tanto do ponto de vista técnico e pedagógico, né? As UPAs, valorizando as UPAs como local de atendimento, como campo de prática, porque a demanda é não regulada, ele tem que entender isso, tem classificação de risco, acolhimento, e os prontos-socorros também, com uma demanda regulada, diferente, e também com vivência não só no pronto-socorro, mas em enfermaria, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva. Então, vejam, ele vai vivenciar toda a organização hospitalar, né, no internato, que aí é o momento adequado, então ele consegue entender todo esse fluxo, a ideia é que ele vivencie isso o máximo possível nos vários estágios, não só na emergência, né, e entendendo, né, a unidade de observação do pronto-socorro, porque é uma das maiores oportunidades de trabalho que ele tem quando ele for formar, entendendo liderança, trabalho em equipe multiprofissional, né, indicadores prognósticos, indicadores de utilização, de qualidade, porque isso é uma questão muito importante e fundamental, ainda mais aqui que nós estamos no CRM, uma documentação obrigatória. Né? O médico tem que saber isso, que a sua defesa é um prontuário médico muito bem feito. E, para isso, né, tem o contrato organizativo de ação pública, ensino, serviço, para que a gente possa, dentro de um município ou de uma região, trabalhar com todos os cursos bem inseridos e pactuados nos locais de estágio. Né? E a medicina de emergência, na época, 2015, ainda não era reconhecida, que foi reconhecida em agosto de 2016. Tá? E uma estratégia de uma carreira de Estado para o SUS, que é uma discussão antiga que a gente não consegue implementar. E aí vem o Ministério com várias iniciativas, nós tivemos o PET Urgência e Emergência, o PET Interprofissional, né, trabalhando todas essas questões, nós conseguimos lá um PET com 62 pessoas trabalhando junto, nesses 5 subprojetos aí, não só urgência, mas atenção primária, vigilância, oncologia, com propostas acadêmicas, assistenciais de pesquisa e extensão, fizemos a abertura nacional com o professor Marcelo Viana, coordenador do PET Nacional, lá em Bauru, trabalhando isso, né, com uma visão de futuro muito importante, detectando os protagonismos aí, convocando eles todos a participar. Fizemos discussões da rede regional de saúde lá em Bauru para tentar juntar o 92 ao 93 dentro daquela estrutura maravilhosa que é montada. Até hoje isso não foi feito. E várias atividades de extensão, né, de pré-hospitalar, de atendimento em cena, com multiprofissional, então aqui trabalhando isso, como cursos de difusão cultural, né, como cursos também, né, com outras instituições da cidade e da região, trabalhando junto nesses módulos, né, 2016, 2017, aqui em 2019, trabalhando com a Abramed. Nós tivemos nesse curso, que era para alunos do 1º ao 3º ano, que não dá para fazer curso para alunos dos 6 anos, você tem que dividir o 1º ao 3º e do 4º ao 6º. Nós tivemos quase 800 alunos inscritos, com uma programação mais voltada à parte de fisiopatologia, e depois do 4º ao 6º ano, quase 1.000 alunos aí trabalhando a parte de diagnóstica e terapêutica, já que os alunos já estão aí no internato, ou quase no internato. Então, isso é a graduação, ou seja, a gente já tem um panorama
muito importante. Esse material foi distribuído exaustivamente nos congressos de educação médica, trabalhando isso. Então, muitas faculdades, né, que eu visitei trabalharam com isso. Na residência médica, acabou de ser publicado no final do ano passado, em novembro, aqui pelo grupo do professor Mário Scheffer, da demografia médica, mostrando como é que nós estamos aqui. Olha aqui você está vendo o residente total no verde claro e o R1 no verde escuro. Né, mostrando que nós temos aí em torno de 19 mil vagas de residência. Se a gente pegar aqui os alunos cursando no primeiro ano de residência, com acesso direto, e os concluintes, vejam, da graduação, nós temos aqui hoje 27 mil alunos para 16 mil vagas de residência. Temos ainda uma ociosidade grande. E se a gente pegar os alunos que estão matriculados desde o primeiro ano, vejam que nós temos uma defasagem muito grande de vagas. E está cada vez maior essa defasagem. E tem um fenômeno ainda a ser entendido, é que boa parte dos alunos, mesmo de escolas públicas tradicionais, como Ribeirão Preto, Unicamp, USP São Paulo, né, Unesp, Botucatu, eles não estão cursando residência médica, estão indo direto para o mercado de trabalho. Então, vejam, né, que a residência médica aqui, a resolução da Comissão Nacional, é um programa de 3 anos, né, com o objetivo de formar um médico emergencista, ou seja, aquele que vai fazer o primeiro atendimento, depois, se necessário, vai chamar as especialidades adequadas, seja a cardiologia, neurologia, neurocirurgia, cirurgia geral, né, cirurgias específicas. Então, essa é a ideia, e cada ano da residência você tem um objetivo e competências gerais a serem trabalhadas. Né? O primeiro ano, a consolidação clínica, emergências gerais, o segundo ano, intercorrências complexas e liderança, o terceiro ano, trabalhando autonomia, ensino e gestão, e ele podendo ser preceptor. Vejam que, olhando aqui o radar lá de 2018 a 2014, nós temos aqui médicos residentes, né, R1, né, no total 589, né, fazendo residência naquele ano. E se a gente olhar o número, né, de programas, vejam que por ano, e as vagas ocupadas, olha, tem subido, mas é muito aquém. Né? 2018, 80 vagas só, e subiu aqui de R1 para 2.233. Um aumento significativo, mas ainda num número muito baixo para um país de dimensões continentais. E aí, lógico que a matriz de competência da residência médica, ela tem que trabalhar em todos os setores que o aluno precisa se formar, do pré-hospitalar, móvel, fixo, tá certo? Regulação médica, todas as urgências, né? Então, de preferência, o hospital que tenha isso tudo, ou convênios para que ele tenha todas essas vivências. E aí, vejam, isso é responsabilidade da Abramed também, então nós temos aqui 2 diretores da Abramed do Paraná para a gente discutir, e aí a gente tem que entender, né, a parte de gestão de carreira profissional, já colocando isso desde a graduação, mas principalmente na residência ao final, o que é um trabalho, o que é um emprego, o que é uma carreira, né, porque se a gente for manter o que tem há 26 anos atrás, que é, né, colocar um monte de recém-formado, aquelas pessoas que já estão aposentando na urgência, o resultado não vai ser bom. Né? E a gente precisa criar opções de carreira. Então, a Abramed precisa ajudar nisso. E aí nós temos as possibilidades de inserção profissional em formas de vínculo, de oportunidade, de desafio e de perspectivas da carreira. Isso precisa ter muita gente responsável por isso, porque nós estamos oferecendo residência, né, convencendo os alunos a fazerem residência em medicina de emergência, e eles têm que ser preparados para trabalhar num mercado que as nossas entidades, não só a Abramed, CRM, também CFM, AMB, possa criar uma possibilidade de trabalho que a medicina de emergência possa se desenvolver. E quando a gente vê na demografia de 2023, né, a gente vê que nós temos aí 779 emergencistas que têm RQE, né, no CFM, nos CRMs vários do país, e eles estão com essa distribuição no país. Olha, 48,9% residem no Sudeste, né? No Sul, 28%, e vejam, na região Norte, 1,5%. E a divisão por municípios, né, a grande maioria em alguma capital, mais de 60%. Então, vejam que isso
a gente precisa trabalhar, dar condições das pessoas ir para todo o Brasil. E aí nós temos problemas, né, crônicos de atendimento que perpassam esses 20 anos, os pontos críticos da assistência, em todos os níveis de deficiência, insuficiência de médico na assistência, integração deficiente com outros serviços, deficiência na contrarreferência, a descontinuidade do cuidado. Vejam, né, a insuficiência de leite de retaguarda, tudo isso permanece. Né? A questão de ampliar e financiar as estruturas formadoras, a questão da gente trabalhar com competências e não conteúdos, aumentar a capacidade de retenção dos profissionais no serviço, né? A questão de garantir que o profissional esteja no lugar certo e faça a coisa certa, aí trabalhando com protocolos, diretrizes, uma educação permanente, uma abordagem multiprofissional, não centrada em categorias, entender que nós estamos numa transição demográfica e epidemiológica, que é muito importante, né? Vem uma população cada vez mais idosa, chegar a áreas remotas, aí vem a telemedicina para nos ajudar muito, né? Outras funções, né, os enfermeiros já estão fazendo regulação, já estão saindo em ambulâncias de complexidade intermediária e os vários desafios que nós temos na gestão, né, mapeando indicadores, a força de trabalho, o uso de protocolos, análises dos indicadores assistenciais e envolvimento da equipe multiprofissional. Em cada componente da urgência, da rede de urgência, a gente tem desafios que são os mesmos por país afora. E a gente precisa trabalhar em conjunto, tem excelentes experiências nacionais aí, mas, no geral, a nossa rede é extremamente heterogênea, dependendo da região e quem, né, se teve alguém que cuidou da rede ou não, tanto do SAMU, a Força Nacional também. E, dentro desse contexto atual, vejam que nós temos uma evolução grande dos paradigmas de ensino e avaliação. Nós temos aí os marcos de competências, as atividades profissionais confiáveis, né? Então, a gente tem modelos dos milestones, por exemplo, americano, em domínios gerais, competências. Cada domínio geral tem várias subcompetências. Isso, a gente não tem uma tradução nacional disso ainda. Estamos tentando fazer isso junto com a Abramed. Está sendo difícil a gente discutir isso, porque a gente pode trabalhar aí, ó, nos vários níveis, né? Nível 1, graduando, isso aqui é a experiência americana, o 2, 3 e 4 é o residente, o 5 é a pessoa em especialização. Ele tem um roteiro, ele tem um mapa de competência de cada momento da formação, que ajuda muito a ele estudar e ser avaliado, né? Então, veja, cada pessoa ele tem todo um percurso de desenvolvimento baseado no tempo, na prática e na experiência, e a gente espera que isso corra bem, mas às vezes pode não correr bem. E aí a gente pode definir o nível de supervisão de acordo com essa competência, né? O nível 1 é quando o preceptor tem que estar sempre presente e observar, né? E aí até o nível 5 é quando ele pode, ele está tão bem confiável que ele pode supervisionar os aprendizes menos experientes. No Brasil, veja, nós não temos obrigatoriedade da residência médica diferente de países do primeiro mundo. Né? Aqui você pode formar, como eu disse, a boa parte dos nossos egressos estão formando, indo direto para o mercado de trabalho. Então, nós temos que, muitas vezes, nessa realidade, o aluno brasileiro ele tem que se formar com uma formação, né, com uma competência para urgência mais avançada do que vem nos países do primeiro mundo, porque ele pode trabalhar. O CRM dá essa possibilidade dele trabalhar mesmo sem a residência médica. Então, veja, quando a gente vai criar um modelo nacional, nós temos que criar um modelo nacional que tenha 6 níveis, né? O pré-internato, o internato e aí sim, R1, R2, R3 e a recertificação, trabalhando competências brasileiras, porque a gente tem uma rede, não adianta a gente copiar e colar. O nosso SUS é diferente do sistema de saúde dos países do primeiro mundo, e também podemos trabalhar com refinamentos do que tem nesse modelo. E aí veio uma forma da gente trabalhar ensino e avaliação e feedback, uma avaliação formativa no local de trabalho com as EPAs, né? As atividades profissionais confiáveis, que tem toda uma metodologia para isso, e, de novo, né, trabalhando aqui de uma forma, saber por tipo de atendimento, o momento do atendimento, uma unidade de prática, onde o residente é novato, está avançado, atingiu o nível competente, ele é proficiente, expert, e aí a gente pode saber que o cara não é bom nem ruim para tudo, mas saber especificamente, olha, a EPA 5 não está boa dele, vamos treinar essa EPA 5 dele, né? E a gente ainda tem a questão das escolas médicas, né?
nesses últimos 26 anos, ou veja que nos últimos 13 anos, a gente, né, subiu de 310 mil médicos para 562 mil médicos. Né? O número de vagas e de escolas aumentou muito, né? Principalmente no setor privado, menos no setor público. Isso aqui, desde 2008, quando chegou a família real, até 2018, veja como é que foi. Tínhamos, na época de 2018, 323 escolas. O grupo do professor Mário Scheffer está terminando a demografia 2025, vai ser lançado no dia 8 de abril, e hoje nós temos 448 cursos autorizados, sem contar 180 judicializações e os 95 cursos do Mais Médicos. Então, essa somatória é complicada. E dentro da capacitação profissional, vejam, né, trabalhando com habilidades técnicas e não técnicas, as não técnicas têm sido muito pouco trabalhadas. Muito pouco trabalhadas, todas essas habilidades não técnicas, dentro do que a gente chama de engenharia de fatores humanos, que é aqui que minimiza erro. É aqui que entra a segurança do paciente, né, em fatores do trabalho, fatores pessoais, fatores organizacionais. Isso estoura tudo, muitas vezes, aqui no Conselho Regional de Medicina. A gente vendo que o erro médico tem crescido como risco, problema não só de morbidade, mas mortalidade. Não trabalhamos a educação interprofissional muito pouco, né, dentro do conceito de interação, intencionalidade. Então, nós estamos com o mundo da formação separado do mundo do trabalho. Isso, quando a gente trabalha na residência, a gente vê essa dificuldade entre a instituição formadora e o padrão de trabalho no cotidiano, né? E o trabalho interprofissional, que tem competências específicas, colaborativas e comuns, veja, as específicas são as técnicas, mas e as colaborativas e as comuns? Né, se a gente for trabalhar dentro de um tribalismo das profissões, isso vai dar muito problema, que as competências colaborativas. A questão da educação continuada ou permanente, ou seja, a educação continuada é a atualização, geralmente uniprofissional, é só transferência de conhecimento, né? E nós temos aí os vários cursos excelentes, né, principalmente internacionais, mas que a gente não consegue colocar em prática, porque quem faz é um profissional só e não todos do serviço. Diferente do conceito de educação permanente, que é todo mundo trabalhando junto para tentar melhorar o resultado assistencial, entendendo a infraestrutura, o processo de trabalho e revendo o resultado. Esse é o conceito de educação permanente que deveríamos, mas nós não temos isso trabalhado, embora temos uma política bem escrita e trabalhada, inclusive regionalmente, mas pouco colocada em prática, e com isso a qualidade da assistência sofre. Então vejam que a educação, em vez de continuada, a gente deveria fazer ela como educação permanente. E nós temos consequências para isso. Consequências da qualidade da formação na graduação e na residência, qualidades da assistência, qualidade acadêmica pela dificuldade de bons projetos de pesquisa, de pós-graduação, de boas publicações de revistas, né, em revistas científicas. Inclusive, as nossas revistas científicas mal são indexadas, as brasileiras dificilmente aceitam trabalhos de urgência e emergência, e mesmo de educação médica, são poucas. Tá? Questões da gestão em saúde e questões jurídicas. Né? O Conselho Nacional de Justiça tem uma página que a gente pode olhar que é as estatísticas processuais de direito à saúde, né? E uma reportagem agora das últimas semanas sobre a questão do aumento aí de ações em relação a isso. Diversos projetos foram feitos, né, em parcerias aqui. Esse aqui foi encaminhado para a ABREM em fevereiro de 2020, junto com a RBCE, Rede Brasileira de Cooperação e Emergência, e a Abramed. Não foi apreciado ainda, que era ajudar as escolas a trabalhar esse eixo profissional. E esse aqui a gente conseguiu elaborar em parte, que é a questão dos funcionar os laboratórios de simulação. Então vejam que nós temos, concluindo aqui, toda uma questão de atuação no modelo de formação, do projeto pedagógico, da interação comunitária, da integração multiprofissional, de mudar a cultura avaliativa, uma rediscussão do modelo assistencial dentro de uma racionalidade sistêmica, né, sendo avaliado, né, e o modelo de gestão da RAL. Então, entra aqui marcos de competência e vários critérios da gestão clínica eficiente que a gente deveria ter e, obviamente, também com a participação social. Então, vejam, concluindo, né, e voltando lá ao nosso
a nosso artigo de 26 anos atrás, né? Antes ainda da Política Nacional de Urgência, vejam que aquelas questões que eu coloquei, que vocês podem acessar aí pelo link que está disponibilizado desse artigo na íntegra e também do outro, das Recomendações Nacionais para o Ensino de Urgência, que 26 anos depois, né, eu já estou com 57 anos e nós não estamos muito diferentes. Impressionantemente. Né? E todos nós que gostamos, né, fizemos essa área por opção, a gente fica muito, vamos dizer, desesperançosos, né? Sempre otimista, porque quem trabalha na emergência é sempre um cara bom que gosta e é otimista, mas a gente fica desesperançoso, né, de que isso possa melhorar. Mais uma vez agradecendo aqui ao CRM do Paraná, aqui o Leandro e ao Jax e a Catiúcia que está aí, e o Anderson também. Muito obrigado aí pelas considerações e pela paciência de vocês que estão assistindo. Muito obrigado e estão à disposição para discussões. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gerson. Excelente palestra. Acho que enriquece a gente de uma maneira aí espetacular. E eu fico, como eu me formei em 2003, mudou bastante, assim, na verdade é um déficit que a gente via que existia, existe ainda, né? Porque acredito lá na USP, onde você está presente, esse modelo está sendo adotado. Você tem quantas faculdades estão sendo adotadas esse modelo hoje? Então, como não continuou o microfone, só Obrigado, Jacques. Como não continuou o projeto ABEM, a gente não tem essa quantificação, que era uma das ideias era a gente saber o seguinte, porque também não adianta você escrever, publicar isso tudo e as pessoas não terem acesso ou não utilizarem. Né? E esse levantamento é fundamental para a gente saber, né, como é que está essa situação, porque eu visito muitos locais e no interior de São Paulo, que é um interior rico de São Paulo, os alunos, por exemplo, não têm estágio na regulação médica, não tem vivência nenhuma. Eu fui aplicar uma prova numa faculdade que os alunos não sabiam que era regulação médica. Isso foi em 2023. Eu falei, olha, são 21 anos da Política Nacional de Urgência, né? E os alunos não sabiam que eu apliquei uma estação simulada de regulação médica e eles não sabiam, achando que isso era uma novidade, já tem 21 anos. Então, veja, deveria ter algumas obrigatoriedades, né, dentro disso, né? E a urgência aqui, e não dá para entender porque, veja, se para o médico o enfermeiro é o principal, né, emprego inicial, e você não ter isso no currículo, você vai ter um cara que vai, né, correr muito risco, vai sofrer muito, um sofrimento. Né? Aí entra a questão de saúde mental, saúde psíquica, né, o burnout, porque vai sofrer demais. Né? Então, nós não temos isso. Eu acho que nós temos pouca gente engajada, né, que você consegue mobilizar aí, né, porque é uma área muito cansativa, né, é o paciente real, não tem ar-condicionado, né, o povo grita, te pega. Então, isso é para quem gosta mesmo e, assim, precisaria encarar isso de forma mais séria do que a gente tem visto e tem tentado fazer sem muito apoio aí. Né? Então, eu acho que a ABEM deveria, a Abramed, né, o próprio CRM, ter a AMB, um engajamento nisso daí, porque, veja, está assim há 26 anos. Melhorou algumas coisas, eu consegui uma medicina de emergência, né, eu fui da primeira turma de titulados aí da medicina de emergência, ganhei até 2 títulos por todo o envolvimento, né? Esse artigo meu aí, a quem interessa, ele era do primeiro site da ABEM, ele estava da Abramed, ele estava exposto. Eu até nem sabia disso. Um dia entrei e falei, nossa, porque eles acharam interessante, né, lendo. E isso foi lá em 2008, né, que a gente foi nos congressos lá e a gente começou a ver isso. Mas não andou, entendeu? Infelizmente. Não sei como é que está aí o Jax. Eu tenho acompanhado ele está fazendo um projeto de simulação in situ para dor precordial aguda lá no Cruz Vermelha, para os médicos, os residentes da medicina de emergência. Vejo uma formação muito boa, fiquei muito contente de ver, conversei lá, né, já com os residentes. Mas, assim, precisa ter os outros componentes, né? Precisa ter trauma, precisa ter o atendimento pré-hospitalar, precisa ter a formação completa, né? E essa exposição é muito importante. E como a gente não avalia nem a graduação e nem a residência médica, a gente não sabe. Né? É uma avaliação cartorial, não é, né, de uma maneira mais sistemática, uniformizada. Então, a gente não sabe,
como é que está a situação. Né? A gente ouve essas tragédias, né? Né? Mortes aí quando você pega indicador, você imagina, eu tenho de 1999 nessa revista tem um trabalho de indicador prognóstico de trauma, RTS, SS, TRIS. Fiquei 10 anos calculando isso lá no pronto-socorro da unidade de emergência. E a gente vê a tragédia quando você trabalha com esses indicadores internacionais de forma comparativa. Né, mesmo em bons serviços nacionais. E nós nunca conseguimos incorporar na prática de discussão isso. Olha, esse paciente chegou com RTS e tal, ISS. Nunca. 26 anos depois, a gente nunca conseguiu fazer isso. Faço para pesquisa e faço porque gosto. Montei uma equipe lá para trabalhar com isso, que também, saindo de lá, desfez e não trabalham mais com isso. Então, dura, né? Não tem uma continuidade. Isso que é complicado na nossa área de emergência, é essa questão aí, porque é uma área muito prática, né? E você precisa ter um envolvimento do cara na prática, na gestão. A gente estava discutindo agora numa aula de pós-graduação sobre elaboração de protocolos, e os americanos têm um termo chamado GOBSET, Golden Olden Boys Sitting Around the Table. É aqueles caras que ficam sentados na mesa, né, no ar-condicionado, discutindo as coisas e dando protocolo para você lá na periferia. Isso não funciona. Então, assim, o que eu queria deixar de recado disso é o seguinte: tecnicamente a gente sabe o que tem que fazer, mas precisa ter uma decisão política de apoio às questões técnicas. E institucional. Né? E institucional. Multi-institucional, né, Jacques? Isso aí. Acho que essa é a questão, Leandro, que é importante. Bem, doutora Catiúcia, eu acho que, após a aula aqui do professor Gerson, né, eu fiquei muito lisonjeado com os seus agradecimentos aí no início da aula, mas acho que, realmente, a gente cumpriu o objetivo hoje, né, sobre discutir essa área de ensino na graduação e na residência de emergência, com quem nada mais, nada menos que é a maior referência nessa área de ensino no país e participou da construção do movimento de criação e reconhecimento da especialidade em medicina de emergência também, como ele bem colocou na palestra, né? Então, acho que não tinha nome mais apropriado para estar aqui no CRM Paraná essa noite, né? Do que eu posso dizer, que é o que eu venho fazendo aí nos últimos quase 10 anos, aí, que é a formação de médicos emergencistas aí, com a residência de medicina de emergência, que eu acho que nesses 26 anos foi o que mudou, né, professor Gerson? O reconhecimento da especialidade, a abertura dos centros com formação em residência de medicina de emergência. Aqui em Curitiba, hoje, a gente tem 4 serviços, que é o Hospital da Cruz Vermelha, o Hospital Cajuru, a Santa Casa de Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde, e no interior do Paraná a gente tem aí em Cascavel, né, Catiúcia, a residência de medicina de emergência aí do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Então, ainda é uma gota no oceano, né, do que a gente precisa de formação na área médica, né, tendo como padrão ouro, principalmente, aí, os serviços de residência de medicina de emergência. Então, isso avançou. A gente percebe ainda que esses serviços que começaram, geralmente estão bem estruturados, formam bem os residentes de medicina de emergência. Tem uma matriz de competências adequada pelo nosso grau de amadurecimento aí da formação do emergencista, e geralmente os serviços de residência de medicina de emergência estão inseridos em redes de urgência e emergência robustas, como é em Cascavel, como é aqui em Curitiba. O nosso receio agora é que começam a surgir programas, geralmente, que não têm uma rede de formação em que o residente possa passar. Por exemplo, na minha área aqui, o nosso hospital de referência, a base da residência, que é o Cruz Vermelha, a referência a emergências cardiológicas aqui, né? Mas eles passam no trauma, eles passam no CIAT, passam no SAMU, na PH, porque é fundamental que ele tenha essa vivência, já que vai ser um especialista, através da residência de medicina de emergência, que passa por todas as áreas e que saia bem formado. Então, isso a gente consegue manter o nível de qualidade ainda, porque os programas iniciais eles estão inseridos, geralmente, em redes robustas aí de urgência e emergência, que possibilita os estágios em todas as áreas, de acordo com a matriz de competências, né? Então, isso foi um avanço nesses últimos anos, mas, por outro lado, professor Gerson, eu acho que você é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso também. Eu acho que, na formação geral do médico, a coisa não está como há 26 anos atrás, eu acho que está pior. Eu acho que é importante a gente discutir isso aqui no CRM, né?
Dr. Leandro também grande experiência, tem uma experiência muito grande na área de medicina de emergência, e agora como conselheiro do CRM. A Catiúcia também trabalha no SAMU em Curitiba, em Cascavel, né, Catiúcia? Então, são pessoas importantes que estão ocupando lugares fundamentais aqui para levar essa bandeira da medicina de emergência dentro dos conselhos, seja em outras instituições também, e que a gente nota que existe uma deficiência muito grande na parte acadêmica, ainda de formação, principalmente com a abertura desses inúmeros cursos aí, que se a gente tem problema de acesso à residência médica, o que dificultou ainda mais com a formação de novos cursos aí, e que provavelmente não chega nem perto disso, como que é o padrão ouro que você colocou aqui da formação como médico. Então, o que você acha, professor Gerson? Acho que a gente tem que aproveitar você hoje aqui. Como você via a formação médica aí do passado, nesses 26 anos atrás, como que está agora e como que deveria ser no futuro? A gente percebe hoje que a preocupação maior em satisfazer o mercado e não os interesses da população, com a formação de médicos sem um currículo adequado, sem uma estrutura adequada, e que a gente, aqui, vocês no CRM, têm percebido isso cada vez mais, eu acho, né? O que você acha isso? Quais foram os interesses por trás disso? Aí, o que o aluno mudou também, eu acho, nesse período, né? Então, se você puder trazer esse panorama mesmo da formação geral do médico em si, como que está acontecendo, o que você acha que a gente pode avançar, e a questão também do exame o exame aqui para o CRM, né, como tem nos moldes da OAB, o que isso pode ajudar a criar uma cultura de uma formação melhor do médico nessas universidades mais novas. O que você pode dizer como esse panorama geral aí? Nós fizemos um encontro na Associação Médica Brasileira, lá em São Paulo, no dia 18 de novembro agora, de 2024, trazendo as 6 sociedades que avaliam periodicamente a residência médica, né, e discutindo também a questão da avaliação da formação da medicina, porque está aquela discussão, né, a gente tentou a ANASEM e não deu certo, a avaliação seriada, na verdade nem deu certo, porque a gente tentou uma vez e não virou nada, e aplicou em 2016, né, para o 2º, 4º e 6º ano, e em 2017 ela foi descontinuada, e agora a gente tem um novo projeto de lei, né, sobre o exame de ordem, né. Nós temos que avaliar de alguma forma, né. Então, a gente escreveu um artigo junto com o pessoal da MB, discutindo essa questão da avaliação da formação médica. Eu vou compartilhar com vocês também nas redes sociais, porque, veja, discutindo essas questões da demografia médica, discutindo que hoje nós temos também o levantamento do grupo de pesquisa do professor Mário Schaeffer, 2.168 cursos de pós-graduação lato sensu. Pós-graduação lato sensu, 61% em EAD, não substitui nada. Né? Não pode ser isso. O aluno não pode acreditar que isso vai dar certo, né? Pode dar certo para coisas superficiais, mas para coisas mais sérias da medicina, né? Não são cosméticas aí de orientação, pode dar problema. Está discutindo metacognição, está discutindo matriz de competências, né? E quando que um curso de pós-graduação vai entregar isso lá no senso, nesses não modos? tem como. Então, assim, Jacques, essa resposta ela é multifatorial, né? O que a gente vê é que o aluno mudou bastante da questão geracional. Os professores já estão dessa própria geração, os professores antigos já estão saindo de cena. Nós estamos com 5 gerações do mercado de trabalho, né? Desde a minha geração, que é a X, até os millennials hoje aqui. E isso traz um problema muito grande, né? Dessas diferenças geracionais, dessa questão de ser nativo digital, como é que aborda. E a gente trabalhou muito, né? A pedagogia com criança, a andragogia com adulto. E hoje a gente está desde 2010, no que a gente chama de eutagogia com H, que é a própria pessoa ser o gestor do conhecimento dela, mas sem entender de metacognição, porque ninguém ensinou isso para a gente, nem como aluno, nem como professor, né? E a gente tem trabalhado isso muito nas avaliações, né? Como é que a gente pode ajudar um aluno a ter uma consciência e uma regulação da cognição dele, uma consciência do conhecimento. Então, vejam que isso está muito longe ainda de uma aplicabilidade prática disso, Jacques. E o que nós vamos ter que acabar fazendo, mesmo não sendo a melhor avaliação, mas ter alguma avaliação, pelo menos para começar, e depois, né? Porque, veja, a grande questão aí é que, quando você faz uma avaliação seriada, você corresponsabiliza o aluno e o curso.
Porque a gente vê cada curso aí que você fala, não, o pai não vai pagar isso para o aluno, né, para o filho, porque vai ter um problema enorme depois. Né? E aí você começa a ver que o nível cultural para entender isso é difícil. E aí tem toda a questão de financiamento público também, né, que acaba no Tesouro Nacional, não acaba muitas vezes para a pessoa. Então, tem uma série de questões aí que precisam ser discutidas. Isso é de conhecimento público, tá? E precisa ser discutido mais a sério. Eu acho que o cenário político também não é favorável para nós, né? Essa semana mesmo saiu um projeto de lei que quer acabar com a segunda avaliação, a segunda fase do Revalida, né? Como se já não bastasse o número de médicos que a gente tem no país, né? Ainda querer facilitar ainda vez mais a importação de médicos formados aí no exterior, então, que eu acho que isso complica muito mais ainda a situação, e facilitar ainda o Revalida, né? Imagina, para a gente conseguir uma revalidação do diploma nos Estados Unidos, por exemplo, como que é totalmente diferente o processo de revalidação lá do que estão querendo trazer aqui para o Brasil, né? O professor Gerson também pode falar muito bem sobre isso, que ele já participou por vários anos aí do Revalida, né? Então, é um outro problema que a gente tem que discutir aí. Eu acho que esse é um local apropriado para isso também. A gente, né? tem que saber o que a gente quer como nação, né? Essa é a questão, né? Porque isso é uma política de Estado, não é de governo. E precisa ser trabalhado isso tecnicamente, né? A gente ter números. Então, a demografia médica é um estudo fantástico, super bem feito, que tem números reais para a gente trabalhar. Eles trabalham com 10 filtros para ter dados consistentes. Então, assim, nós temos os números hoje, vai sair dia 8 de abril a nova demografia. Vem um capítulo de cirurgia muito interessante, que a gente está avaliando os cirurgiões e os anestesistas do Brasil dentro da força de trabalho cirúrgico. E a gente comparou 3 procedimentos: a apendicite, que é de emergência, a colicistectomia e as hérnias de parede abdominal, que são os 3 procedimentos mais comuns na cirurgia geral. E se você pegar a diferença por 100 mil habitantes, não só entre o SUS e a saúde suplementar, mas entre as regiões do país, você tem uma média nacional de 76 apendicectomias por 100 mil habitantes. Tem estado que tem 45. Será que é um problema alimentar que não tem apendicite ou está tendo, às vezes tem até mortes, que não deveria ser adequado, e a gente está tendo morte de apendicite no século XXI, num país que nem o Brasil. Então, assim, certamente, como a gente não tem dados de mortalidade e morbidade adequados, você não consegue afirmar nada, mas assim, você não pode ter uma variação tão grande. Então, temos que olhar isso agora. Só tendo dados consistentes para a gente medir de forma adequada e confiável para a gente poder discutir isso. Então, esse trabalho, né, do grupo de pesquisa do professor Mário Schaeffer vem a trazer várias luzes aí em cima de coisas que não tem, nós nunca medimos. E a questão do trauma, acho que também na mesma linha, né? O trauma, veja, com... A gente está no país do trauma, né? Essa é a verdadeira pandemia, né? Que pouco se discute, né? Exato. É o trauma e a saúde mental, né? Então, mas que acaba desaguando na emergência. Nós não temos nem dados epidemiológicos, né, a não ser regionais, porque nós não temos um sistema nacional. Quando tem, eles não conversam, informatizado. Então, assim, fica difícil trabalhar uma política nacional. Por isso que cada região, se teve alguém que abraçou e conseguiu resolver as questões políticas, andou bem. Tem regiões muito boas. Mas, no geral, né, é um problema muito sério de saúde pública, né? Talvez o mais sério de saúde pública hoje é o trauma, e você não tem uma representatividade adequada, mesmo das sociedades que trabalham com isso. É verdade. Eu falo, bom, foi bem falado isso já no início também, com relação à graduação, a importância de ter uma boa formação em medicina de emergência. Todo médico, quando se forma, além de trabalhar à frente de trabalho, sendo os primeiros empregos, a sociedade cobra muito isso. Você é médico, tem um atendimento, alguma coisa, é onde você fica mais na vitrine. E, de repente, você, como médico, chega lá e não sabe resolver, às vezes, uma coisa simples, a própria sociedade acaba te condenando, né? Não só por isso. E a gente vê, a Catiúcia, né, também está aqui no CRM, o número de processos realmente tem aumentado, o número de queixas aumentou bastante, ainda mais com
Lógico que tem aquela parte da judicialização que está em alta também, mas tem muito com relação à formação. E a gente vê que tem coisas que realmente entristece a gente porque é devido à formação. E, às vezes, eles acabam indo, pegando emprego, às vezes por necessidade, a gente não sabe qual, mas não se deveria estar preparado para aquilo e não é o que acontece hoje. Hoje a gente tem um problema grande, além do número de abertura de escolas, a gente não tem hospitais que tenham uma estrutura, uma retaguarda para ter um direcionamento, um ensino de qualidade junto a isso. E a gente vê uma redução também do número de vagas de residência em todas as áreas, né? O que deveria caminhar para uma formação, mais ou menos como é nos Estados Unidos, que todo médico deveria ter uma residência para poder ir para o mercado de trabalho, né? A gente vê um movimento totalmente o contrário no país. E veja... aqui. Oi, Catiúcia. Oi, Catiúcia. Estou aqui super ansiosa para falar. Fique à vontade. Por favor, Catiúcia. Não, porque eu fiquei empolgadíssima com o conteúdo que o Dr. Gerson trouxe, porque eu, particularmente, eu também dou aula na UniOeste, aqui em Cascavel. E eu tenho um esforço assim, pessoal e eu achei que era uma ideia que eu não teria em outro local. Eu estou vendo que o Gerson, perfeito, vou usar esse conteúdo com certeza, que a questão da formação, quando ele falou assim, que os médicos formados não estão indo direto para uma residência, eu ousaria dizer que não só isso, os médicos formados, e é o que a gente vê ali onde eu trabalho, na central de leitos, os médicos formados, o primeiro emprego geralmente é um pronto atendimento, um PS, uma UPA, um SAMU. E aí a minha preocupação, mesmo a UniOeste tendo um curso de residência, o conteúdo de pronto-socorro só entra no último ano da formação, no período de internato. E é difícil passar isso para o corpo docente, a importância que a formação, como o Dr. Gerson bem disse, pode iniciar, a formação da emergência pode iniciar no primeiro ano, com o conhecimento da rede, conhecimento do fluxo, simulados. Eu achei muito bom. Muito obrigada, Gerson, por esse conteúdo. Com certeza vou usá-lo aqui em Cascavel como argumento para essa ideia que eu estou tentando passar para o corpo docente da UniOeste, que é importante iniciar, sim, no primeiro ano. Muito obrigada, doutor. Catiúcia, só para... nós tivemos o Congresso Brasileiro de Educação Médica, o primeiro presencial na pandemia, em 2022, em Foz do Iguaçu. E eu convidei a emergencista aí, a Débora, né, formada e egressa de vocês, excelente, deu uma palestra excelente lá em Foz do Iguaçu, né? E também tem a Suelen Pereira, que é ortopedista pediatra, que foi minha mestranda também, defendeu o mestrado, que é aí professora da UniOeste, trabalhando com vocês. Então, veja, a gente tem gente muito boa. A Débora deu um show lá, né? Uma vibradora mesmo em relação à emergência, né? Sai em helicóptero, né? Então, assim, mostrou toda a experiência dela, fantástica. Você vê que saiu muito bem formada e é da área mesmo, né? Está ali por opção verdadeira. Então, fiquei muito contente de ver a exposição que ela fez lá. Excelente, Jacques. Muito bom. Mas você demonstrou aqui que é possível começar no primeiro ano. Sim. E depois, porque futuramente, o cara entra na medicina, né? A avó dele, né, da namorada, considera ele médico, né? Eu já tive experiências pessoais na época que, né, você vai viajar, eu penso, como é que aplica insulina para mim? Você fala, mas onde é que guarda insulina, né? Pode usar a mesma agulha? Não pode. Fui lá conversar com o farmacêutico lá da esquina para me explicar isso, porque ia ser muito feio um aluno da USP, no terceiro ano, não saber nada disso. Né? Pode guardar na porta da geladeira? O paciente pergunta, pode guardar na porta da geladeira? E outra coisa que eu queria colocar, que eu tenho visto muito, porque, veja, a pressão, né, pelo trabalho, principalmente nas UPAs, né, a UPA está muito complicado, né, está internando, muita patologia
condições sensíveis à atenção primária, que é o projeto do Pedro, que é o médico aqui, emergencista aqui de Curitiba, né, que já fez um trabalho muito legal no mestrado. E eu vejo muitas vezes, em alguns locais, o pessoal competindo para saber quem atende mais em 1 hora. Tem competição. Você vai atender de acordo com a complexidade, né? Às vezes o caso é uma bobagem, não tem uma triagem adequada, e o pessoal cobrando, né? Vai atender 6 por hora. Não é assim. A gente tem um problema que não tem triagem reversa nas UPAs, né? É uma questão até legal, né? Do que o CFM tem uma resolução que proíbe que o paciente seja direcionado a outra unidade de serviço sem atendimento médico, né? A nossa portaria, que rege, é de 2002 a 2048, né? Então, quanta coisa mudou nesse período aí, e a gente precisa avançar com essas legislações também para poder modernizar a assistência aqui, né? Um paciente que não tem nenhum sinal na triagem, na classificação de risco de urgência, deveria ser atendido na unidade básica de saúde. E isso a gente não vê acontecendo aí, e acontece o caos que tem acontecido nas UPAs. Superlota, né, com bobagens, coisas que não teria, e chega, às vezes, uma coisa mais grave, né? Eu estou fazendo coleta de dados em algumas cidades aí de segurança do paciente na urgência, e você tem paciente que foi, por exemplo, espancado, classificado como amarelo, e morrer à espera do atendimento, porque ninguém percebeu que ele poderia ter outros traumas internos que não só os externos que viram. E morrer por causa disso. Isso, o noticiário é quase que diário sobre esses casos, infelizmente. Exato. A gente tem uma pergunta na internet aqui, da Maria Vieira, do Vale Ribeiro, perguntando para a composição da mesa se existe algum estudo de aumentar o tempo da residência para 4 anos. Como é que vocês veem em relação a isso? Da residência da emergência? Da emergência. Então, veja, lógico que se a gente for pensar em conteúdo, né, a gente está vendo hoje que a quantidade de conhecimento médico acumulado na medicina está duplicando a cada 5 anos. Ou seja, o cara já se forma, já duplicou o conhecimento, o conteúdo. Então, não dá para ter disciplinas conteudistas. Isso não tem jeito. Eu tenho 20 anos de medicina, né, na graduação. Não tem como. Então, veja, a questão é saber diferenciar isso, o que é essencial, o que não é essencial. As nossas residências geralmente são mais curtas que dos países do primeiro mundo, mas a gente precisava ter uma responsabilização maior por essa questão da matriz curricular e por bons cenários de prática. Se a gente for avaliar cenários de prática para residência, eu tive fazendo isso o ano passado pela Comissão Nacional, tem hospitais excelentes, que têm volume, né? Principalmente os de Belo Horizonte, lá tem que destacar em trauma o João 23, né? Pediatria o João Paulo II, né? Infectologia Eduardo Medeiros, são hospitais excelentes. Mas a gente tem muita deficiência de volume, de infraestrutura e de discussão, de ensino para os residentes. E isso precisava ser mais levado a sério, né? O que aconteceu hoje, Catiúcia, a gente banalizou muito isso, né? Hoje está tudo muito banalizado, porque isso cronificou. Então, as pessoas nem se sensibilizam mais por essas questões, né? Morreu mais um, né? E isso não serve nem para discutir o erro, para discutir como melhorar uma avaliação formativa. A gente não tem isso de praxe, não é do nosso DNA e da nossa cultura. Isso não foi introduzido, né? Que aproveitar mesmo as coisas que não deram certo para que a gente possa não repetir os erros. Infelizmente, a gente banalizou isso, né? E se você tenta colocar isso, você tem uma dor de cabeça gigante corporativa contra. Tá? Então, eu tenho várias experiências aqui para contar disso, né? Porque é muito difícil. Né? Eu já escutei muito de colegas dessas situações de perguntar se era meu parente, por exemplo. Tá certo? Então, assim, é desesperador se ouvir um negócio desse. Fala, cara, mas nós formamos, né? O Pedro Henrique de Almeida está mandando um abraço para o professor Gerson. O Jair também está mandando um abraço. E a gente tem uma outra pergunta da Roberta Priscila,
Basicamente, ela está perguntando sobre esse levantamento, né, dados estatísticos do ensino da graduação médica com foco no atendimento. Acho que, como o doutor disse aqui, poderia reforçar, temos deficiência nessa questão de dados, né, doutor? Não temos número nenhum, Catiúcia, tá? Porque isso, embora já levado para a gente tentar levantar, a gente não consegue fazer isso, né? Por falta de apoio institucional mesmo. Essa é uma questão muito séria, né? E na educação médica não tem muita gente da emergência, né? Então acaba você não conseguindo ter um apoio maior para isso. E também a qualidade das informações, né? Porque se você responder um questionário sem nenhuma avaliação, todo mundo vai responder que tem e que está ótimo. Aí não adianta. Não adianta. Então, Roberta, infelizmente nós não temos isso, tá? E nem a vontade de fazer. Muito conflito de interesse. Muito. Eu acho que era isso aqui, as perguntas eram essas. Ok. Podemos ir encerrando aí, né? Estamos Acho que na hora até aí, né? acho que está 21 horas agora. Só tenho a agradecer aqui. Excelente, doutor Gerson. Eu acho que a gente tem muito desafio pela frente ainda, né? Tem muito que andar a medicina de emergência. A gente tem ali, tem a Abramed, instituição, tudo, mas eu acho que ela precisa também, né, unir forças, né? Acho que quando a gente se une, todos crescem, né? Então, acho que isso é importante. Espero de conseguir linkar isso aí também, né, Jacques? O senhor Gerson aí junto com a... Ele está formando um time aí de futuros professores aí para Sim. a área de emergência. Aí. Não tem muito. Quando você trabalha com Os isso, frutos virão, Leandro. você acaba inspirando muita gente, né, que vem trabalhar. Mas aí o mercado não ajuda, né? Não tem carreira, é difícil você inspirar muita gente. É opção mesmo. Essa questão de pura opção é uma questão muito importante. Mas é cansativo, né? Dá muita satisfação, mas você tem mal remuneração, condições de trabalho inadequadas, entendeu? Então fica muito difícil, né? A competição do privado com o público em relação a isso. Exato. Então fica muito difícil a pessoa, né, se manter otimista, né, com essas faltas todas que tem na medicina de emergência. Verdade. E que é a mais concorrida lá nos Estados Unidos, né? E aqui a gente vê trauma, emergência, a graduação tem aquele monte de liga, congresso de ligas, mas ninguém vira residente. Seriados, né? Exato, seriados, mas não vira residência, né? Porque quando o cara tem a noção real, quando ele entra no internato e começa a lidar com o dia a dia, ele acaba preferindo uma outra área mais light aí do que a emergência. É verdade. Tem que gostar muito de medicina, eu falo, para seguir como médico emergencista. Lógico que a gente acaba puxando sardinha para o nosso lado, mas é uma verdade. A gente tem que gostar. Tem que gostar de medicina como um todo. A verdade é essa. Mas, olha, acho que vamos encerrar, então, por hoje. De novo, muito obrigado, doutor Gerson. Vocês. Obrigado mesmo, doutor Jacques aqui também. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutora Catiúcia, direto de Cascavel e online. Muito obrigado, Catiúcia. Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, Catiúcia. Ótima palestra, doutor. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado à audiência. Boa noite.